os 10 incríveis ex-presidentes da República. Hoje nós vamos falar sobre os 10 ex-presidentes da República e falar um pouco da história de cada um deles. Peço a você que se inscreva no nosso canal e também assista esse vídeo até o final, que no final do vídeo você vai ver uma coisa muito importante que vai te deixar muito curioso. Exatamente. Assista esse vídeo para você estar entendendo um pouco da história aqui do Brasil e ter uma base para quando você for escolher o seu próximo presidente aí. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar pedindo aí a sua inscrição, porque de fato é difícil criar esses vídeos. A gente tem que procurar as pessoas, procurar os temas, encontrar as imagens e organizar tudo em si. E algo que não seria difícil para você seria abaixar aí a tela e clicar no botão de se inscrever. Ok, então se inscreva no nosso canal, nos ajude aí. Para você talvez não seja nada, mas para nós é muito importante. Falou aí o Gabriel e também pediu para você se inscrever. Então se inscreva que nos ajuda aí ao canal a crescer. Então vamos conhecer então os 10 incríveis ex-presidentes da República. E vamos começar agora do primeiro ex-presidente, que é o presidente Ernesto Geisel. Ernesto Geisel foi um militar político e o presidente da República do Brasil. Ele governou o país no período de 1974 a 1979. Nessa época nós estávamos vivendo num tempo da ditadura militar, a qual muitas pessoas viveram. Nós que somos mais novos não vivemos, porém nós ouvimos falar da ditadura militar. Muitas pessoas falam bem da ditadura militar, porém outras pessoas dizem que não era muito bom. Então a ditadura militar aconteceu realmente e esse presidente Ernesto Geisel foi um dos presidentes da época da ditadura militar. Vamos então conhecer o próximo ex-presidente da República, que foi o presidente João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, que governou de 1918 a 1999, foi o último general a ser presidente durante o período da ditadura ocorrida no Brasil de 1964 a 1985. Basicamente ali você vê que ele era um general, para lembrar ali que realmente era no tempo da ditadura. Só que ele foi o último ali a governar nessa época. É verdade, ele governou de 1979 até 1985, onde acabou a ditadura militar. E foi o responsável por consolidar a abertura política do país através da lei da anistia e das eleições diretas para o Congresso e os governos dos estados. Então ele acabou com a ditadura militar em 1985, agora com eleições diretas, o que nós estamos vivendo atualmente. Então foi o tempo da ditadura. Esse general, ele foi o último general que governou o país na época da ditadura militar. Como já falamos no outro slide, muitas pessoas falam bem da ditadura e outros também falam mal. Na época da ditadura não era como hoje, você tem liberdade, a qual nós estamos quase perdendo novamente, mas hoje nós temos liberdade. Na época da ditadura não havia certas liberdades, ok? E depois desse presidente, houve então o presidente José Sarney. José Sarney esteve à frente do primeiro governo civil após o término da ditadura militar. O presidente do Brasil terminou seu governo com um saldo de grande impopularidade. Ou seja, ele estava com alguma coisa que ele fez de errado e deixou ele com uma popularidade muito ruim. É verdade. O presidente José Sarney, pelo que fala, ele não foi um governo muito bom, foi um governo ruim e a popularidade dele caiu demais depois da ditadura. É claro que tinha a ditadura, ele pega logo, assume logo o primeiro presidente. Sempre não é muito bom, né? Mudando de uma situação para outra, não é muito bom. Ele assumiu logo depois da ditadura e não teve uma boa popularidade. Ele governou de 1985 a 1990. Logo a seguir, então, veio o presidente Fernando Collor. No Plano Nacional, Collor apresentou-se como opositor intransigente do presidente José Sarney, de 1985 a 1990, que foi a data em que o José Sarney ele estava governando, cujo governo enfrentava uma situação de isolamento político e impopularidade. Ou seja, ele já pegou ali a presidência logo após o governo do José Sarney. É verdade, o Fernando Collor, todo mundo já sabe que ele também foi impeachmentado, ele governou o país e muitos não se identificaram com o presidente Fernando Collor, que travou a poupança
de milhares de pessoas no país e as pessoas não conseguiam tirar dinheiro, o dinheiro ficou travado e acabou havendo ali muita confusão e o povo foram para a rua para tirar o presidente com impeachment e conseguiram tirar o ex-presidente Collor da presidência com impeachment, assim assumindo o seu vice, que no caso é o ex-presidente Itamar Franco. O Brasil estava no meio de uma grande crise econômica, com uma inflação crescendo e evoluindo de 472,70 em 1991 para 2.477,15 em 1993, a maior da história do Brasil. Itamar trocou os ministros da economia várias vezes, até que Fernando Henrique Cardoso assumisse o Ministério da Fazenda em 19 de maio de 1993. Em abril de 1994, Fernando Henrique Cardoso renunciou o cargo de ministro para candidatar a presidente da República nas eleições presidenciais, tendo sido eleito já no primeiro turno. Itamar Franco exerceu o mandato até 1 de janeiro de 1995, quando passou o cargo para o seu sucessor. No caso, o Fernando Henrique buscou seu presidente, né, ele era o ministro da Economia, e se candidatou a presidente da República, ganhando em primeiro turno. O ex-presidente Itamar Franco ele não estava conseguindo controlar a economia, não estava conseguindo governar, e assim o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu ganhar as eleições e começou a comandar o Brasil. Presidente, então vamos falar agora um pouquinho sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. As principais marcas positivas do governo FHC foram a continuidade do Plano Real, iniciado por Itamar Franco, que tinha o próprio Cardoso como ministro da Fazenda. O fim da hiperinflação e a criação de programas sociais pioneiros, como o Bolsa Escola, o Vale Gás e o Bolsa Alimentação, foram os feitos de Fernando Henrique Cardoso. Basicamente, a gente pode ver aqui que ele deu continuidade ao Plano Real, que foi algo que de fato melhorou muito o Brasil, que antes eles estavam numa inflação extrema, e com esse começo do Plano Real, o Brasil voltou a andar nos trilhos novamente. Lembrando que foi ele que criou, e nenhum outro presidente teve esse feito. É verdade, o Fernando Henrique Cardoso ele criou o Bolsa Escola, o Vale Bolsa, né? Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Ele criou e ajudou muito o Brasil. A inflação diminuiu e ele conseguiu controlar toda a economia do Brasil e começou o Brasil assim a andar em passos positivos. Ele governou de 1995 a 2003. Então vamos conhecer o próximo presidente, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello. Foi candidato à presidência por outras duas vezes, em 1994 e em 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele ali tentou por várias vezes ganhar a presidência, mas só foi conseguir de vez no 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011. No caso, ele governou até 2011, né? No presidente Lula, ex-presidente Lula, teve um marco histórico no Brasil. Quando o presidente Lula governou, que ele foi o maior corrupto da história do Brasil. Não só ele, mas a maioria dos seus ministros também houve casos de corrupção. Em várias estatais também houve casos de corrupção. Inclusive, esse ex-presidente também ele foi preso durante 2 anos por também corrupção. Então, foi um escândalo de corrupção no Brasil que se tornou mundial. Todo mundo ficou sabendo desse grande caso de corrupção que houve na época que o presidente Lula estava governando o Brasil. Então vamos falar então, aí ele indicou a ex-presidente Dilma Rousseff para governar e ela acaba ganhando as eleições antes mesmo de ele ainda ser preso. Tá? No início do governo Dilma foram implementadas medidas que incluíam política de forte intervenção governamental na economia que combinaram política monetária com a redução de taxa de juros e política fiscal, com dirigismo no investimento, elevação de gasto, concessões de subsídios e intervenção em preço. No caso, o governo da Dilma foi um governo muito complicado também, e aconteceu também no governo da Dilma impeachment, que foi
no caso da Dilma Rousseff. Ela estava governando bem os 4 anos, depois ela se reelegeu, e quando ela fazia 2 anos de governo, ela não conseguiu controlar a dívida do governo e deu pedaladas fiscais, aonde o povo foram para a rua e pediram o impeachment dela, e ela acabou sendo impeachmentada, saindo do governo, passando o seu governo, que era para o seu vice, no caso, o Michel Temer. Michel Temer é um advogado, professor, escritor e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Empossado após o impeachment da titular Dilma Rousseff, de 31 de agosto de 2016 a 1 de janeiro de 2019. Ou seja, ele não entrou por votação do povo. Basicamente, a Dilma Rousseff, ela sofreu ali o impeachment, e ele entrou como segundo ali dela. E também esse ex-presidente também, Michel Temer, depois de pegar e continuar esses 2 anos de mandato, assumindo da Dilma Rousseff, ele também foi preso por também estado de corrupção e outras coisas que também aconteceram no governo. Então ele também foi preso, porém foi logo solto, mas também ele foi preso também, que assumindo o segundo lugar da Dilma. Se vê que todos os que estavam ligados ao Lula no final foram presos ou sofreram impeachment. É verdade. Agora vamos então falar então do presidente atual, que é o Jair Messias Bolsonaro. Em seu segundo ano de mandato, Bolsonaro minimizou os efeitos da pandemia do Covid no Brasil. Entrou em conflito político com governadores sobre a condução das políticas públicas contra o Covid-19 e, posteriormente, os preços dos combustíveis. Aqui está dizendo algumas coisas boas e ruins que ele fez, mas no final foi muitas coisas boas que ele fez. Por exemplo, com a guerra na Ucrânia, que vários países sofreram e estão com uma inflação altíssima até hoje, o Brasil aqui está com uma deflação e está subindo cada vez mais. Se vê que ele está entre uma das melhores economias do mundo. Ele foi lá, negociou com o presidente lá da Rússia, o Putin, e conseguiu ali os fertilizantes naturais que a gente tanto precisa para ir conseguir manter a nossa agropecuária aqui no Brasil. É verdade, ele conseguindo isso aí, ele conseguiu também sustentar não só o Brasil, mas também o mundo. Porque todo mundo vieram aqui pedir alimento, comprar alimento das nossas agriculturas e levarem para os seus países. E nós conseguimos manter e segurar o mundo com a ida do presidente no caso a Rússia, e conversar com o presidente Putin. Isso ajudou muito o país e está ajudando até hoje, ok? Então, hoje nós estamos terminando por aqui. Vamos falar então uma coisa aqui no finalzinho desse vídeo aqui, que é de suma importância. Quem será o futuro presidente da República? Agora está concorrendo à presidência da República atualmente o Lula e o Bolsonaro. O Lula com um forte esquema de corrupção que houve no governo dele, e o Bolsonaro que conseguiu colocar o país no trilho e está caminhando. Quem você vai votar para presidente da República? Quem será o novo presidente da República? Porque as eleições já estão bem próximas, e quem será o presidente? Deixa no comentário aí, comente aí para nos ajudar. Se você é votador do Lula, coloca lá o número do Lula. Se você é do presidente Bolsonaro, coloca lá quem será o futuro presidente. Quem que você acha que vai ser? Então deixa na descrição para nós sabermos a sua opinião. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também clicar no joinha aí para nos ajudar. Like ou dislike? Exatamente. Você tem que nos ajudar aí, porque a gente tem feito esses vídeos com muita qualidade para que vocês entendam cada vez mais os assuntos. Que esse daqui é, por exemplo, de grande valia para você. Ok, então nos ajuda aí, se inscreva e compartilha esse vídeo para nos ajudar. E também saúde e sucesso. E até a próxima. Tchau.